não deixe passar. Pelo menos deseje ir ao retiro e Deus vai te trazer o dinheiro. Marcos capítulo 8, vocês acharam sim ou não? Amém. A partir do verso 22 até o 26 diz assim o texto: cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, Jesus levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe indistintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi lida, e agora, com a ajuda do Espírito Santo, será elucidada, explanada. Para tanto, eu te peço mais uma vez da tua sabedoria, da tua graça, da condução, para me fazer entendido, e para que o sentimento que está no teu coração seja compartilhado com cada coração nesta noite, pois assim eu oro na certeza de que o nosso coração já foi arado com uma terra e preparado para a semente que será lançada, que é a tua palavra, que o mesmo possa germinar, florescer e multiplicar 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Nós temos aqui um texto onde eu já pude pregar essa palavra algumas vezes, mas o Espírito de Deus me encheu mais uma vez para falar acerca dessa palavra. E o nosso tema é visão restabelecida. Diga para o seu irmão: visão restabelecida. Entendamos uma coisa: Jesus precisou tirar o cego de dentro da aldeia denominada Betsaida. E a pergunta que não quer calar é por que Jesus teve que tirar aquele homem de dentro da aldeia para lhe proporcionar um tempo de cura. E o Espírito de Deus ministrava exatamente sobre essas questões que nós estamos envolvidos desde o ano passado e que tem sido uma rotina no nosso dia a dia, sobre a questão principalmente a financeira, né? Porque a questão moral do mundo tem uma interrogação muito grande. Mas o Brasil vinha vivendo financeiramente uma posição socioeconômica boa, né? E de repente nós nos vimos exatamente, o Brasil se viu vivendo aí uma situação totalmente inversa, e às vezes, em razão das pessoas que nós estamos cercados, seja no seio da família, seja no seio da igreja, seja no seio da sociedade, em razão disso, algumas vezes as nossas visões ficam embaraçadas. Nós não conseguimos enxergar de fato aquilo que Jesus queria que nós enxergássemos. Quando Jesus curou o cego de Betsaida, o que Jesus queria que ele enxergasse? Maurício, presbítero Maurício, ele não é árvore. A árvore é um ser, um elemento, né? Fixo, estático, que não pode dedilhar o teclado, não pode adorar o Senhor, mas os homens não. E algumas vezes, irmãos, a gente é cercado por pessoas tão pessimistas, pessoas que não conseguem enxergar
aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. E Jesus, quando orou por esse homem, ele lhe perguntou: o que você vê? Ele disse: eu vejo os homens como se fosse uma árvore. Vou consultar o texto. Olha o que ele diz: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Esse homem, ele fazia parte de uma comunidade denominada Betsaida, que provou tantos milagres de Jesus, mas a Bíblia diz, eu vou mostrar isso a vocês, que era uma cidade incrédula. Eu vou mostrar para vocês aonde está. Salvo engano, em Marcos, Mateus 11 ou Marcos 5, porque deu tempo para eu. Marcos mesmo, Marcos não, Mateus 11, fica mais fácil. Mateus 11, 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Betsaida, ela, embora tenha vivenciado tantos prodígios, tantos milagres, Jesus lançou isso contra ela, dizendo que ela era uma cidade incrédula, impenitente, né? Por que incrédula? Porque quanto mais Deus trabalha com você na área do milagre, mais aberto, muito mais acessível, muito mais coeso de que ele faz, né? Eu depois eu volto a falar, eu não vou repetir enquanto eu viver. Depois que Deus devolveu minha filha Mariana, ressuscitando-a, eu não tenho direito de descrer em nada como Deus tem me abençoado, porque eu estou acessível ao milagre. Digo para o seu irmão: você precisa estar acessível ao milagre. Veja bem que Jesus está dizendo que esse homem, ele não recebeu uma cura instantânea, porque de alguma forma ele estava contaminado. A ausência de fé contamina. Diga para o seu irmão: a ausência de fé contamina. Você chega, a pessoa só está embaixo, só está falando para baixo, só está resmungando, só está. E Jesus disse assim: olha, se eu tentar fazer, vou tentar curar esse homem aqui dentro dessa aldeia, essas pessoas vão me. Como é que vão me impedir? Mas eu não quero que essas pessoas testemunhem mais uma vez o que eu quero fazer, porque existe um contraponto. Se Deus faz por você e você cada vez mais é acessível e diz: Deus, eu creio, eu tenho vivido, eu sei que o Senhor faz, mais Deus vai fazer. Mas essa cidade, ela estava vivendo essa questão, e diz o texto que Jesus, antes de curá-lo, o que Jesus fez? Tomou-o pela mão e o levou para fora da aldeia. Aí o Espírito de Deus me deu lá em Marcos 5:21, que eu quero que você abra. É muito importante que você enxergue isso, né? Porque nós queremos pregar sobre uma visão restabelecida. Deus, ele quer que nós enxerguemos o que ele quer que nós enxerguemos, não o que o diabo quer nos mostrar. O que o diabo quer nos mostrar é só coisas terríveis, né? Afronta, desespero, ausência, escassez, enfermidade, morte,
destruição, mas o que Deus quer nos mostrar, isso que tem importância. Diga comigo, o que Deus quer me mostrar é o mais importante. Marcos 5, a partir do verso 21. E passando Jesus outra vez do barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma multidão, uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Este chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos, para que saia viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou em sua vestimenta, porque diz assim: tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe estancou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: desde que a multidão te aperta, e dizes: quem te tocou? Ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, perguntou: irmão, você sabe o que aconteceu com a tua vida? Você sabe o milagre que você tem experimentado? Você sabe a transformação da vida? Você sabe que teu nome está escrito no livro da vida? Você sabe que Deus tem te aberto o ponto? Você sabe que Deus tem te abençoado? Todas essas coisas, você sabe disso? Eu sei disso. Diga para o seu irmão: eu sei disso. Amém? E a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus e disse toda a verdade. Ele disse: filho, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curado deste mal. E estando ele ainda falando, agora é que eu quero chamar a sua atenção. Chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha Jairo está morta, para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Abraço ele e disse: não tenha medo, crê somente, assim diz o Senhor. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Jesus começou a fazer uma peneira. Só Pedro, Tiago e João, vem comigo. Fica aí essa multidão aí. E a peneira continua. Cheguei, a peneira continua. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E o que aconteceu com eles? Riam de Jesus. E riam dele, porém ele, tendo os feitos sair. Diga para o seu irmão: Jesus os fez sair. Vocês que estão rindo aqui, ninguém vai assistir o milagre, todo mundo para fora, sabe? Só quem vai vivenciar é Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. Não preciso de mais ninguém. Isso aconteceu com Betsaida. Por que Jesus precisou pegar o cego e levar para fora da aldeia? Porque ele estava contaminado pela aldeia. Às vezes ficamos contaminados. Em razão dessa contaminação, não conseguimos enxergar o que devemos enxergar, ou não conseguimos ter uma visão melhor. Diga: visão melhor. É o que Jesus tem para mim ainda nesta noite. Jesus quer te mostrar o que ele vai fazer no ano de 2016, porque querendo os homens ou o diabo ou não, será um ano favorável, assim diz o Senhor. Aleluia! E vou dizer uma coisa: Jesus não está nem aí para aqueles que acham que vai ser mais um ano igual aos outros. Por isso que Jesus pegou o servo de Betsaida, tomou pela mão e disse assim: vem para cá, meu filho, porque o que eu vou operar, eles estão tão assim incrédulos. As informações sobrepõem a palavra.
Os acontecimentos vêm de uma forma tão sorrateira. É uma avalanche de informações negativas que, se a gente não cuidar, olha, fica com o nosso ouvido agravado, surdo. A gente começa a não enxergar o que Jesus quer que nós enxerguemos. O que Jesus queria que aquele homem enxergasse pós-cura? Homens, não árvores. O que vale a pena ressaltar é que a sua visão não estava estabelecida. E combinado aqui com Jairo, filha de Jairo, que estava morta, e as pessoas que supostamente eram seus amigos, elas estavam chorando a morte da filha de Jairo. Mas quando Jesus chega com uma visão nova de cura, eles riam. Sabe por quê? Não tinha amizade, não havia lealdade, não havia fidelidade. Por isso que Jesus não os deixou entrar no quarto onde estava a filha de Jairo, porque eles não tinham o direito, uma vez desdenhando de Deus, de vivenciarem o milagre, ainda que fosse de outrem. Como o negócio é sério. Jesus pega aquela multidão e diz: olha, vocês fiquem aí, que tal? Próximo, vai entrar eu, Tiago e João. Quando os três entram, está lá o povo rindo. Jesus assim: não, agora eu queria ir lá no quarto, vocês fiquem aí, tá? Não, Jesus fez pior, no bom sentido, melhor. O que ele diz o texto? Jesus os fez sair. Diga comigo: Jesus os fez sair. O crente não pode aceitar uma visão embaraçada e dizer que está sendo plenamente abençoado quando ele continua vendo os homens como árvores. O Senhor tem um colírio para os nossos olhos. Um colírio não para melhorar a visão, nem só desembaraçar, mas que a nossa visão fique melhor. Diga: uma visão melhor eu vou receber nesta noite, em razão dessa palavra que está sendo lançada sobre a minha vida. Amém. O Espírito de Deus disse para mim: olha só o que eu vou te mostrar aqui. Jesus os fez sair. Eu estou no verso 40 de Marcos 5. Eu vou repetir. E riam-se dele, porém ele tendo-os feito sair. O que foi aquilo? Mas imaginemos eu e você entrando na casa de alguém para orar por uma filha de um homem que supostamente estava doente e agora com um diagnóstico de morte. A pessoa que estão dentro das casas, supostamente também amigos, porque não tinha amizade nem fidelidade, era para aquelas pessoas estarem jubilosas. Chegou ao estágio de morte, que chegou alguém que pudesse reverter aquela situação. Todos eles deveriam se alegrar. Eles riam de Jesus, não eram amigos. Todos eles estavam contaminados e não podiam viver o milagre que Deus tinha só para aqueles que estavam acessíveis. Se eu e você estivermos acessíveis, nós vamos viver os milagres na nossa vida e na vida de outrem. Você diz amém? Então eu quero trazer à memória isso. Eu fico pensando ei, vocês três aí que riram de mim, podem sair. Esquisito, fica. A casa não é minha. Mas olha a autoridade de Jesus. Naquele momento Jairo estava totalmente muito mais apegado a Jesus do que daqueles que riam deles. Aonde estava a compaixão? Aonde estava a solidariedade? Deus diz uma palavra que o pastor aqui libera, e Deus diz que vai fazer. Você vai encontrar pessoas rindo, pessoas
dizendo: pensa que Deus vai mudar as coisas da noite para o dia. Deus muda a água do vinho, sim. A água do vinho, sim. Deus muda as coisas da noite para o dia, sim. Deus dá a última palavra, sim, sim, sim. Aleluia. Aleluia. Abraço pelo onde você vai, você ainda vai encontrar pessoas que vão vir. Diga assim: são risos contaminados. Quem estava ali eram pessoas íntimas de Jairo. Jairo poderia se deixar levar por eles. Como fica agora o dono da casa? Como é que fica Jairo agora? Aí você e eu vamos ter que escolher entre Jesus e aqueles que dizem ser nossos amigos. Ou nós vamos ficar com Jesus, ou vamos ficar com aqueles que estão como? Contaminados. Ou vamos ficar com Jesus, ou vamos de fato receber o que Deus tem para nós. Interessante isso. Jesus os fez sair. Quando eu vou falando sobre essas coisas, a intenção é levar a igreja realmente a uma linha de raciocínio. Porque existem coisas que a gente precisa pensar, para a gente poder dar projeção, valorar cada coisa que está aos nossos olhos obscuras. Nós estamos falando de obscuridade, daquilo que não se enxerga. Eu queria ser como Jesus. Chegar numa casa dessa e dizer: vocês três aí disponíveis, podem sair. Sem perguntar para o dono da casa: eu posso mandar esse povo aqui sair? Diz o texto que Jesus os fez sair, porque eram pessoas que foram ali não para ajudar Lázaro, Jairo. Eram pessoas que foram ali só para contaminar. Pessoas que estavam ali não com o propósito de ajudar Jairo a ver aquela situação revertida. Foram pessoas que foram para ali com a intenção de de trazer ou de instalar o caos aonde Jesus queria trazer bênção. Por incrível que pareça, às vezes a gente vai viver exatamente essas coisas. Quando a gente fala do cego de Betsaida, a gente enxerga que Jesus não se deu satisfeito quando Jesus perguntou àquele homem: o que você vê? E ele fala exatamente o que ele estava vendo. O que ele estava vendo não era o real. O que ele estava vendo ainda não era o milagre. Quantas vezes o milagre nós demoramos a enxergar o milagre? Sim ou não, irmãos? Às vezes o problema está tão sério, tipo esse meu sol aqui. Às vezes o problema está tão sério, né? Tão sério, a gente está tão cercado e a gente não consegue, se a gente não cuidar com aquilo que a gente ouve, não cuidar com aquilo que a gente lê, não cuidar com aquilo que a gente vê, com as informações que estão chegando para nós. E em razão disso, daqui a pouco nós não vamos ter uma visão nítida. Nós não vamos deixar de ser massa. Aquele homem, ele poderia, já que ele não estava enxergando nada, ele poderia também se dar satisfeito de poder estar enxergando pelo menos homens como árvores. Mas a visão dele não estava boa. Você pode dizer para o seu irmão: se a tua visão não está boa,
Jesus quer restabelecer. Diga, se a tua visão não está nítida, Jesus quer aperfeiçoar, porque você veio nesta noite para viver um aperfeiçoamento da sua visão, porque Jesus quer que você enxergue o que Ele quer te mostrar nesta noite, em nome de Jesus. Acho que todos já passaram por isso quando era criancinha. Quando você acordava de manhã e você, não sei se vai acontecer isso hoje, graças a Deus as crianças, poucas vezes eu vi crianças assim, mas na minha época não sei por que isso aí acontecia quase que com todo mundo. Você levantava, a gente chamava, mãe, eu acordei com meus olhos colados. Eu não sei se era uma gripe, alguma coisa na vista. A gente acordava com os olhos colados, a mãe tinha que vir com o lencinho. Deixa eu ver se eu sou normal. Tem mais. Quantos já viveram? Eu sou normal, né? Eu me lembro, né? Era muito pequeno, 7 anos. Mãe, que foi, Jorginho? Eu não estou enxergando bem, a minha vista colada era vinha com um algodãozinho, e eu começava, eu via o rosto dela embaraçado, daqui a pouco o negócio ficava nítido. Eu dizia, uau, é isso que Deus tem para nós. Diga para o teu irmão, Deus quer que você enxergue além das aparências. Deus quer te mostrar que esse horizonte que você vê lá na frente tem algo além dele. É isso que Deus tem para você, além desse horizonte que liga céu e terra, que você acha que lá é o fim da terra, mas o povo tem uma multidão de quilômetros que você precisa conhecer. Diga para o seu irmão, Deus tem muitos milagres, mas a tua visão precisa estar desembaraçada. Olha, eu confesso, irmãos, eu já peguei isso aqui muitas vezes, mas não como estou pregando hoje. Sabe por quê? Esse é o motivo da nossa canção. A palavra de Deus se renova todas as manhãs. Amém? A palavra de Deus se renova quando? Todas as manhãs. Vou voltar lá onde eu estava. Onde eu estava, Mateus, é isso? Eu estava em Marcos. Isso. Quando Jesus viu que aquele homem não estava enxergando o que ele queria, o que Jesus queria que ele enxergasse, eu creio numa coisa: como um homem falível, mortal, tendencioso, algumas vezes, por mais que eu me esforce para enxergar o que Deus tem preparado para mim, em razão das circunstâncias, em razão das pessoas que me cercam, em razão de pessoas que de repente não têm culpa, elas se deixaram contaminar. A cidade de Betsaida se deixou contaminar, e Jesus poderia ter curado aquele homem para mais uma vez testemunhar diante daquela cidade, daquela aldeia, que Ele era o Senhor. Mas olha só, irmãos, tudo tem limite. Chega um tempo que Deus para e diz assim: agora não. Eu insisti com você, e hoje Deus está te trazendo aqui para te dar mais uma oportunidade. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus chama aquele homem, tira ele de dentro da aldeia, pergunta para ele. Ele diz que está enxergando os homens como se fosse árvores. Jesus disse: não é isso que eu quero que você veja, porque não é isso que você deveria estar enxergando. Você deveria estar enxergando o presbítero Maurício aqui dedilhando esse teclado. Ele não é uma árvore. Jesus orou pela segunda vez. Diga, uma segunda oportunidade para uma melhor visão. Diga, uma segunda oportunidade para uma melhor visão. Diga por mais uma vez, uma segunda oportunidade
oportunidade para uma melhor visão. Só vamos conseguir enxergar o que Deus tem para nós com a ajuda de Jesus. Aleluia! Quando o homem de fato enxergou homem como homem, Jesus disse assim para ele: agora vai para sua casa e não entre de novo na aldeia. Por que Jesus faz essa observação? Você recebeu a cura, você volta para lá é contaminado, daqui a pouco você vai duvidar se é realmente curado, e daqui a pouco você volta de novo a estar como você era. Jesus está tirando o dinheiro de você de dentro da aldeia, não volte mais para lá. Toda a aldeia está contaminada. Jesus poderia dizer: para, volta e mostra para eles. Jesus não faria isso se tirou ele lá de dentro. Jesus nos tirou do mundo. O mundo não enxerga o que Deus tem para nós. E o mundo, muitas vezes, até ri daquilo que nós cremos. Por isso que Jesus vai convidá-los a saírem. Aleluia, glória a Deus. Os incrédulos não viverão os milagres de Deus, mas todos aqueles que me disserem: Senhor, eu creio na tua palavra, esses hão de ver o milagre de Deus sobre a terra. Nós seremos sustentados pela glória de Deus nessa terra no ano de 2016. Riam eles, mas nós vamos rir por último, e quem ri por último ri melhor. Foi bom que veio essa coisa fresquinha da terra, mais uma palavra aqui. Imaginemos depois Jairo vindo por último. Olha só, irmãos, coisa boa, né? Jairo entrou naquele aposento onde estava sua filha. Os homens lindos, Jesus nos manda ir embora. E agora Jairo fica com Jesus. E Jairo entra. E quando a filha de Jairo é devolvida, e quando aqueles homens voltam para ver a filha de Jairo, fiz a melhor escolha. Vocês riam achando que nada ia acontecer, mas eu estou rindo por último, porque eu sabia que quando eu fui buscar na fonte, Deus tinha água para minha sede. Meu irmão, Deus tem água para a tua sede. Você não vem numa quarta-feira chuvosa, com vento fria, para Deus não fazer nada. Deus é justo, poderoso e sobretudo Ele é teu Pai. Aleluia! São essas coisas que me empolgam. É a palavra de Deus revelada, a palavra rema, que Deus vai falando e vai tratando. Sabe por quê? Porque Ele nos tirou dessa aldeia. Disse assim: olha, eu quero tornar nítida. Eu me lembro quando me converti, não era nítida a minha visão. Eu tinha uma visão embaraçada, uma visão não nítida. Mas a perseverança, diga, a perseverança. A palavra é como água que lava, que limpa, que purifica. De tanto água vir sobre os meus olhos foram aclarando. E hoje eu posso dizer para você em bom som e alta voz: hoje eu vejo perfeitamente o que Deus tem para mim. Você também deve enxergar, porque a água também tem chegado até os teus olhos. Diga ao seu irmão: também as águas têm chegado aos teus olhos. Um dia, a gente vai esquecer de ter relógio, não é isso? Vai ser um dia bom, talvez. Quem sabe alguém queira comer o meu fígado, mas vai ser por uma boa causa. Quem sabe? Estou brincando aqui, irmãos. Às vezes você fica tão assim para as coisas de Deus, né? Deus já é mostrando. Lázaro não fala comigo. Jairo. E quem mais? O cego de Betsaida. Se aquele homem não volta a Betsaida, a aldeia, Jesus estava querendo preservar aquilo que ele tinha acabado de receber. Se você não estiver preparado, tudo que Deus mostrou no teu coração, chegar em casa, ligar o Jornal Nacional, meu irmão,
A menos que você saiba lidar com isso aí e não te contaminar, porque eu e meu irmão já estou blindado. Mas imagine você receber uma palavra dessa, daqui a pouco o Jornal Nacional, só desastre, só caos. Jesus está dizendo assim: não pode. Não estou dizendo para você não assistir, não, porque eu assisto. Mas entre os que estão indo em Jesus, eu vou ficar com Jesus. Amém? Um dia eu disse isso para minha mãe: entre a senhora e Jesus, eu fico com Jesus, porque Jesus me devolve a senhora, e a senhora não me devolve Jesus. Jesus te devolve os amigos, ainda que eles sejam incrédulos, mas os amigos incrédulos não te devolvem Jesus. Você pode receber essa palavra, né? E chegar em casa, botar o Jornal Nacional, e eu sou tranquilo, boto lá, assisto, até por uma questão de informação. Meu irmão, Jesus devolveu a minha filha morta. Tu acha que essas coisas vão me atingir? Passo por cima igual um trator. Estou firme, né? Você soube que a Globo, eu estava até dizendo ontem para essa informação, a Globo, ela não vai transmitir o jogo do Corinthians para transmitir Noé. Está vendo que a Record se deu bem. Quem sabe está passando aqui na cabeça da Globo? Será que todo o Brasil agora é crente? Porque no período da série, né, Mar Vermelho, o que aconteceu com o Ibope da Globo? Né? A gente está aqui, ó, atualizando as informações. Os homens, as grandes mídias, Globo, etc e tal, eles querem saber o que a gente pensa, por que a gente é alegre, por que a gente marcha em direção ao Mar Vermelho, o que nos faz vir à igreja numa quarta-feira chuvosa e dizer: Deus, nós cremos no Senhor. Eles querem saber o que passa no nosso coração. Você não tem ideia da sua importância, igreja. Diga ao seu irmão: você não tem ideia, porque aqueles que estão indo querem saber por que você está indo melhor do que eles. Eles esboçaram o riso, mas você está dando gargalhada, porque Deus tem te feito muito bem. Glória a Deus. Vou falar em gargalhada, quanto tempo você não arrumou a gargalhada? Uma vez Deus me deu para pegar isso. Eu falei: meu Deus, que loucura, eu vou pregar isso aqui. Eu tenho ainda mais que gente me ouvindo ali no YouTube. Mas às vezes, quando a gente lembra do que Deus já fez por nós, diga: lembrar o que Deus já fez por nós, e você sair do meio do caos e ser trazido para o oásis. No oásis tem muita água fresca, tem muita provisão, e além de provisão, tem uma palavra sustentável. Amém. Ai, meu irmão, aquela coisa gostosa que não é forçada. Você diz: meu Pai. É isso que o povo judeu aconteceu com eles no Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso. Isso é um texto que diz riso. Mas imaginemos Moisés, o povo, aquele inimigo que queriam levá-los de volta para o cativeiro. Eles atravessaram com o pé enxuto, e do outro lado do mar eles viram Faraó com seu exército, seus cavaleiros, todos eles boiando. Pessoas cruéis, pessoas más, que queriam levá-los de volta para o cativeiro, matar os seus filhos. E agora havia um gozo na alma. Diga para o seu irmão: se abraça todo dia, se Deus quer colocar um gozo na sua alma. Diga assim: uma alegria sem fim. Você começar a cantar, você vai sair desse culto cantando. E se você dormir cantando, às vezes eu não estou cantando, irmão. É tanta alegria na minha alma.
Sabe por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É isso que Jesus está dizendo, né? Eu quero terminar. Se você identificou que as pessoas que você convive, elas não te acrescentam nada de Deus, por que você não continua andando com elas? Você, pastor, eu preciso falar do Evangelho. Ok, mas Jesus disse para aquele homem: não volte para a aldeia. Se nós andarmos com pessoas que muitas das vezes só nos tiram Deus e não nos devolvem Deus, essas pessoas não são amigas de Deus. Eu não quero para ser meus amigos aqueles que não querem ser amigos de Deus. Não quer, é uma decisão. A aldeia não queria ser amiga de Jesus. Betsaida não queria ser amiga de Jesus. E Jesus disse: Betsaida, se fosse feito em Tiro e Sidom, Sodoma, Gomorra, os milagres que foram realizados em você, o juízo que viria sobre eles seria muito menor do que o juízo que virá sobre você. O meu negócio está esquentando. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu te dei muito, mas você me devolve muito pouco, ou quase nada, ou nada. Você provou muitos milagres, mas você ainda continua incrédulo, achando que não é bem assim. Eu te dei a minha palavra, te dei a minha graça, te dei saúde, te dei 2 olhos perfeitos, e você insiste em não enxergar o que eu quero te mostrar. Eu estou dizendo uma decisão. Betsaida decidiu ser incrédula. Não estou dizendo que você deva conviver com um amigo que não sabe diferenciar a direita da esquerda. Não é dessas pessoas que estou falando. Eu estou falando de pessoas que decidiram não acreditar em Deus. Elas estão conscientes quando decidiram. Foi por isso que Jesus disse assim para eles, para aquele homem: não volte para lá, não volte para alguém. Mostrar a eles. Se você está aí bem firme, forte, a tua fé sustentada no Senhor da rocha, porque Jesus sabia que aquele homem poderia sofrer o dano da regressão, ou coisa pior ia acontecer. Veja bem que não foi, não vou dizer fácil, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele homem precisava de fé para ser curado. A sua fé estava tão debilitada que ele não conseguiu enxergar na primeira vez que Jesus orou por ele. Jesus teve que orar mais uma vez. Sabe por quê? Ele estava totalmente contaminado, envolvido pelas coisas que os homens comuns diziam. E Jesus disse: não volte a eles. Se fortaleça, coma da palavra, se alimente do meu espírito, depois se você volta lá e evangeliza. Até o apóstolo Paulo, quando se converteu, Deus o levou para um certo lugar e ele ficou aprendendo ali com o nome dele, Barnabé, isso. Ele ficou um tempo, alguns anos aprendendo com Barnabé. Comendo. Paulo, está tudo bem, você enxerga bem o que é cristianismo, o que é judaísmo. Uma coisa não é outra. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Você não pode confundir.
no cristianismo todo, no judaísmo, se cumpriu na pessoa de Jesus. O cordeiro que foi morto para que o povo pudesse sair do Egito simbolizava Jesus. O cordeiro pascal que foi imolado significava o sangue de Jesus aspergido sobre os umbrais das portas judeus. Você entende que em Jesus se cumpriu todo o judaísmo? Entendo. Agora volte onde ele disse. Pode entrar na aldeia. Entende o que eu digo? Não foi ministrado, não foi discipulado, não volte na aldeia. Não dá mais para falar. Eu quero dizer que esse sentimento que eu tive ontem quando eu estava vendo a fita do retiro, já estou pulando. Foi um retiro abençoado. Deus conduzindo o povo para uma cidade que manava leite e mel. Mas eles passaram pelo deserto e foram sendo tentados, foram provocando a Deus, tentando tirar, dizendo para Deus: olha, não insiste com a gente, que a gente resolveu não querer. E a gente aqui nesses dias que antecede o retiro, ele diz: não pode, cidade é bom, o retiro é bom, Deus se manifesta, a glória de Deus desce, as pessoas são batizadas. Mas a gente tem dificuldade, as pessoas não vão, as pessoas insistem. Eu fiquei pensando nisso hoje pela manhã, no meu devocional, quando eu vi aquele vídeo. Falei: Jesus, agora eu entendo o que o Senhor sentia, porque Deus sabia o que iria guardar. Deus, irmão, Deus sabe. Te aguarda. Lá na frente, a tua visão será tão nítida, tão desembaraçada, que Deus vai abençoar você e vai abençoar outros através de você, e você será o maior ganhador de almas, ainda que você não enxergue isso hoje, mas assim diz o Senhor. Vamos ficar de pé. Pode pôr a mão no seu coração. Ah, Senhor. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Aleluia. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista,
Deus assim e dizer: Pai, eu creio que o Senhor me chamou e foi uma chamada para me fazer enxergar o que eu preciso enxergar. Pai, em nome de Jesus, eu sei que os homens muitas das vezes se deixam contaminar pelas informações, pela falta de fé, pela baixa autoestima, pelos conflitos. Mas eu fui chamado para melhorar a minha visão. Eu preciso enxergar o que tu queres que eu enxergue. Eu não vou enxergar o que os homens querem, mas o que o Senhor quer. O que os homens enxergam são árvores estáticas que não conseguem se mover, produzir, te adorar, te glorificar, abraçar, amar. Mas eu posso, no teu nome, Jesus. Eu não sou uma árvore, eu sou um homem feito à sua imagem e semelhança, e eu quero que sobre os meus olhos venha o teu bálsamo, venha o teu bálsamo. Eu quero que os olhos da minha fé sejam abertos. Eu quero vir, eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Eu quero ver o futuro como o Senhor vê, não como o sistema vê, mas como o Senhor enxerga. Eu só quero o que o Senhor enxerga para mim, e o que o Senhor enxerga para mim, eu quero enxergar. Não me deixe, Senhor, contaminado por esta sociedade incrédula que ri do que tu dizes, do que diz a tua palavra. Eu fico com Jairo, que entrou no quarto com a sua filha e voltou com a sua filha ressuscitada, e ele mostrou para aqueles que riam dele que ele iria rir por último, mas ele iria rir melhor. O meu riso vai demonstrar a essa sociedade que eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer, além do que eu disse ou peça, infinitamente mais. Sejam pessoas da minha família que foram atingidas, talvez uma esposa, talvez o marido, talvez os pais, talvez os filhos, talvez os vizinhos, os colegas de trabalho, até mesmo pessoas da igreja, Senhor. Talvez foram atingidos, mas não me deixe, Senhor, ser atingido, mas me faz livre da miopia espiritual, da cegueira espiritual. Aclara os meus olhos para que eu seja ministrado, e se eu tiver que voltar a eles, que eu volte blindado, e para que eu lhe diga que aquele que começou em minha boa obra poderá começar na vida deles. E eu imponho as mãos sobre a minha cabeça. Põe a mão sobre a minha cabeça. Eu estou removendo da vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais, toda e qualquer visão embaraçada,
Eu estou removendo toda catarata espiritual. Em nome de Jesus, toda miopia, toda informação que não veio de Deus, toda desinformação, toda ausência de fé, saiam. Em nome de Jesus. Ninguém melhor do que você, homem, para representar sua esposa. Ninguém melhor do que você, mulher, para representar o seu marido. E através da sua mão eu imponho as mãos sobre eles e digo a essa cegueira: saia, para que eles vejam a glória de Deus. Seja removida toda desconfiança. E eu chamo sobre a nossa vida, em nome de Jesus, uma fé poderosa que nos fará ver além dos nossos horizontes e enxergar que há uma visão além daquela que nós enxergamos. Há uma visão nítida da glória de Jesus. Há uma visão nítida da glória de Jesus. Se aquele homem não podia ver a glória dos homens, ele não poderia enxergar a glória de Jesus. Enxergue a glória de Jesus, pois ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Leva-nos a tua paz, Senhor. Vai conosco. Se tivermos que voltar às nossas aldeias, que sejamos blindados das más informações, das risadarias que não promovem a tua glória. Nos guarda, para que eles vejam em nós que aonde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Debaixo desta unção profética e apostólica, eu envio cada um desses que vieram nesta noite para que vá e sejam cheios do Espírito, que tenham uma semana poderosa e que você seja o canal de Deus para levar aquilo que eles ainda precisam enxergar da parte do Pai. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos livrando e nos guardando de todo imprevisto, dos homens maus, fraudulentos, sanguinários, dando-nos uma noite reparadora para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam conosco, preservando-nos, para que continuemos enxergando o que Deus quer nos mostrar todos os dias. E certamente veremos e veremos o mover, o milagre, a provisão, o livramento, a cura e, por que não, até a ressurreição. Não somente hoje, mas enquanto aqui vivermos. E a igreja do Senhor diz: amém. Graça, beijo, seu irmão diz que foi bom estar contigo. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Abençoe poderosamente,